Se nós começarmos pelos Estados Unidos, nosso vizinho mais ao norte na América, nós temos uma configuração relacionada à escravidão em que, se nós lembrarmos que a história, a inserção dos Estados Unidos no Ocidente se inicia com aquela organização das suas 13 colônias, sendo que as colônias mais ao norte possuem uma produção de pequena propriedade, diversificada, com a utilização de uma mão de obra livre. As colônias do sul tinham uma produção em larga escala, em grandes propriedades e a utilização de mão de obra escravizada, ou seja, indivíduos retirados da África subsaariana e conduzidos para aquela região ali ao norte da América para trabalhar em plantações nas colônias do sul dos Estados Unidos. Então essa é a configuração, ou seja, a escravidão nos Estados Unidos ela foi concentrada espacialmente, enquanto no Brasil nós temos a escravidão de maneira intensa de norte a sul, do Pará ao Rio Grande do Sul. No caso dos Estados Unidos, nós temos uma concentração da escravidão nas colônias do sul, onde hoje fica Geórgia, Virgínia, Carolina do Norte. Essas regiões eram regiões são regiões que se originaram das colônias do sul, que utilizavam a mão de obra escravizada dos indivíduos saídos do continente africano. Então essa é a diferenciação entre a colonização, a escravidão no Brasil e nos Estados Unidos. E no caso dos Estados Unidos, essa configuração escravista ela vai se refletir quando o país se torna livre, ou seja, em 1776 nós temos a independência dos Estados Unidos, e nesse momento os Estados Unidos nascem como uma república que dá grande autonomia para os seus estados, que são as antigas colônias. Então esses estados têm uma autonomia legal muito grande, inclusive graças a essa autonomia legal de fazer leis, alguns estados permitem a continuação da existência da escravidão. A escravidão continua existindo em alguns estados localizados mais ao sul por conta dessa herança escravista. Então essa diferença entre norte e sul, não apenas em relação à escravidão, fará que quase 100 anos depois da independência, o país ele se rache num conflito chamado Guerra de Secessão. Por que isso acontece? O que isso tem a ver com a escravidão? No ano de 1860 é eleito um presidente contra a escravidão, o Abraham Lincoln, e a eleição desse presidente contra a escravidão digamos que foi a gota d'água nessas diferenças entre norte e sul. Tanto que, um ano depois, as 7 colônias do sul se separam da União, se separam dos Estados Unidos para criar um novo país. Então, o norte, o resto do país, iniciará um conflito para resgatar essas colônias sulistas. É a Guerra de Secessão, que vai de 1861 até 1865. E dentro do conflito, enquanto o conflito estava se desenrolando, o Abraham Lincoln ele consegue a aprovação de uma legislação para todo o território dos Estados Unidos que abole a escravidão, que extingue a escravidão no ano de 1863. Então, muitos cativos do Sul vão apoiar o Norte justamente por essa mudança legal pelo fim da escravidão. Então, a guerra acaba em 65. O Sul sai derrotado, os Estados Unidos é reunificado, o país não tem mais escravidão.